E para você, Mauro, daqui a pouco a gente vai ver esse lance do cartão no jogo contra o Santos, no lance que ele se envolve junto com o Soteldo, jogador do Santos. Como que você viu a atuação do Flamengo? Como você acha que o Flamengo deveria agir diante dessa situação? Eu acho que essa nota é ok, porque no primeiro momento, se o clube não foi comunicado ainda, é verdade, para as pessoas entenderem, isso foi vazado, né? Ou seja, o Rodrigo apurou informações, outros colegas também, e isso é vazado para a imprensa de uma maneira, olha, vamos tornar isso público via imprensa. E foi o que fizeram, né? Ou seja, para causar justamente esse impacto, e esse impacto faz com que até a opinião pública se posicione e algo tenha que ser feito. Ou seja, diminui a possibilidade de você tentar, digamos, minimizar, né, o erro, porque vira um grande escândalo, é um escândalo, né? É um negócio muito sério. Mas acho que o clube, acredito, não é informação, é mais uma suposição minha, que nas próximas horas o Flamengo comunique que ele está fora do jogo. Ou que quando sair a lista de relacionados, que sai horas antes da partida, costuma ser assim, tem sido assim, que o nome dele não apareça. Hoje tem Flamengo e Juventude, 21h30 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Por hora ele passou a noite, ele passou a noite concentrado, sim. Então por hora ele está com a delegação, né? Por enquanto isso. Eu acho assim, pelo que o Casão falou, foi muito complicado o cara ir para o jogo numa situação como essa, né? E a partir daí o Flamengo tem que fazer o quê? Acatar aquilo que foi determinado. Foi suspenso, acabou. O que houve com o Gabriel Barbosa quando era atleta do Flamengo, que agora está no Cruzeiro. Problema lá do exame de doping, não fez da forma adequada, não teria feito e tal. Foi afastado, suspensão e tal, não podia nem treinar no CT, foi treinar em casa e ficou afastado até o momento que ele foi autorizado a retornar, está até hoje esse imbróglio, né? Não tem muito o que fazer. No caso do Gabriel, eu acho que ainda houve uma situação de muito paternalismo. Ele foi aplaudido num corredor formado dentro do CT, não sei quem teve aquela ideia, como se ele fosse vítima, quando aparentemente ele criou um problema, né? Isso também não houve uma conclusão, mas ele não negou isso, né? Que ele não fez o exame direito, essa coisa toda. Então, se o Bruno Henrique de fato se envolveu, não tem que ter corredor de aplauso, tem que ter nada. Ele arca com as consequências dos seus atos e eu estou imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos, que tinha 32 para 33 quando houve o jogo entre Santos e Flamengo e Santos, o jogo em Brasília. Foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, ele está perto de fazer 33 anos. É um adulto, um cara que está no futebol há muito tempo. Eles têm empresários, têm assessor de imprensa, não tem só família. Tem mais gente que cerca um jogador de futebol. O jogador tem que ter noção da sua responsabilidade. Paralelo a isso, nessa mesma época, se eu não estou enganado, o Tonali, que hoje joga no Newcastle, foi suspenso. Ele jogava pelo Milan. E o Faccioli. Né? E o que acontecia com o Tonali? Ele apostava na vitória do time dele. Não pode. Você não pode apostar. Ah, mas eu apostei na vitória. Nem para vencer, né? Não, mas eu tenho que vencer o jogo. Minha obrigação é vencer. Eu estou apostando que eu vou ganhar. Não, você não pode participar. No caso dos jogadores da Premier League, né, ele agora está na Premier League, ele cumpriu no Newcastle essa suspensão, fez até gol no final de semana contra o Manchester United. Eles assinam uma espécie de um termo, né? As normas de conduta da Premier League. E lá diz, inclusive, que o cara não pode participar de nenhuma maneira de apostas. Não pode apostar, não pode se envolver, não pode nada. Porque ele participa do jogo. O mesmo vale para o árbitro, o mesmo vale para o técnico. Né? Um técnico pode manipular, pode escalar um jogador, pode fazer alguma coisa. E o que eu acho também que vai acontecer aí, talvez na defesa do Bruno Henrique, alguém vai argumentar, não, esse cartão já estava previamente, não importa se o cartão estava previamente, que é muito comum o jogador forçar o terceiro cartão em determinado jogo para não ficar... Mas o golpe foi exatamente em cima disso. Tanto que a pergunta que aparece no print, né, é justamente essa. Quando vão te mandar algo nesse sentido? Quando você vai tomar o terceiro cartão, que é o cartão certo? Não importa. Isso aí é algo que o clube define que o cara vai tomar o cartão, lá junto com o jogador força o cartão, toma o cartão, a gente pode discutir se isso é legal, não é legal, se deve, não deve, outra história. Mas você não pode se aproveitar disso, não pode. Já pronto. É uma informação privilegiada, exatamente, né? não que manipula pode. A situação. Zero. Para mim, isso não é atenuante de nada, entendeu? Acabou. Aí a pergunta que aparece, né? Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós. Então, já é uma informação porque praticamente, Luísa, todo jogador passa por isso. O cara toma um cartão, toma o segundo, claro que todo clube faz isso, no mundo inteiro. O cara analisa qual o jogo bom para deixar o fulano de fora, né? Esse aqui. Então, você vai tomar o cartão aqui e ficar fora do jogo seguinte aqui, porque não tem viagem, ou porque você vai estar numa sequência X, e o jogador força o cartão. Agora, o Rodrigo trouxe uma informação que eu acho importante, que são os lances anteriores nos quais ele poderia ter tomado o cartão. Porque o raciocínio automático de muita gente, quando houve episódio,
que foram na casa dele, tudo foi o quê? Pô, mas o cara, isso que o Rodrigo falou, esperar o final do jogo, que de fato, né, não tem muito cabimento. Você toma o cartão logo no primeiro tempo, garante logo o seu cartão, né? E ele esperou até o final do jogo, mas talvez aquela tenha sido uma tentativa derradeira de tomar um cartão que ele não conseguiu antes. É possível também. Então, a situação é muito complicada. E tem também a situação do seguinte, se ele toma um cartão muito cedo e depois ele faz uma falta, ele seria expulso. Deixaria o time com 10. Então, eu acho que ele foi levando. Chegou um determinado momento, faltando 10 minutos, ele começou a forçar o cartão. Eu acho isso. Essa coisa de vamos organizar quando você vai tomar um cartão amarelo, né? Os times vamos organizar, que tal jogo é melhor você ficar de fora e tal. Esse daí é um dos defeitos do profissionalismo, o excesso de profissionalismo no futebol. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia para o jogo. Não tinha essa reunião com os diretores, estou falando de Corinthians, São Paulo, no Flamengo mesmo, quando eu joguei, você está com 2 cartões amarelos, toma nesse jogo aqui para você ficar fora daquele. Era uma coisa tão... fora de contexto, que assim, você ia pro jogo com 2 cartões amarelos e depois, se você lamentava, você ficava fora de uma final. Você ia se lamentar. Mas não tinha essa situação. Era uma coisa mais romântica do futebol, uma coisa mais natural do futebol, uma coisa mais esportiva, uma coisa mais de coração, que você quer jogar. Cara, vou jogar, vou ficar preocupado com o cartão, sabe? Eu acho que isso também, essa situação, tira um pouco o foco do cara. O cara entra no campo, assim, eu tenho que tomar um cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo. Sim, ele tá fazendo 1000 planejamentos na cabeça dele, né? O cara tem que entrar pro jogo com a cabeça livre, sem nenhum... A concentração, na realidade, serve para isso, para o cara ficar distante de qualquer problema ao redor dele, para ele entrar para o jogo completamente com a cabeça livre, focada numa partida. Aí você faz uma reunião, amanhã você tem que tomar o 3º cartão amarelo. Pronto, você já colocou uma coisinha aqui na cabeça do cara, que o cara, durante o jogo, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Eu não acho isso certo, não pela questão esportiva, eu não acho isso certo porque você tira o foco do jogador. Você coloca um objetivo que não faz parte da vitória na cabeça do cara, que ele tem que estar focado em fazer o gol, não em tomar o cartão amarelo. É o foco do Bruno Henrique, entrar para decidir o jogo, não para tomar o cartão amarelo. E uma outra consequência também é que agora todo cartão amarelo, por mais que ele tenha sido natural do jogo, começa a virar suspeito, né? Todo mundo começa a ficar na dúvida, será que ele tomou de propósito ou não? Hoje. Mauro, você falou sobre um afastamento na partida de hoje, inicialmente, né? Foi isso que você falou, né? Você acha que isso deveria ser... não definitivo, acho que é uma palavra forte, mas a partir de agora ele já deveria ficar afastado até que isso seja totalmente deflagrado e concretizado? Eu acho que sim. Então, por você, por hora, o Bruno Henrique não jogaria mais pelo Flamengo? Que não tem condição. Como é que o jogador vai entrar em campo hoje? Como falou o Casagrande, com que cabeça, com que condição ele vai para um jogo como o de hoje? Aí no final de semana ele vai jogar contra o Vasco, sábado. E a torcida do Vasco eventualmente pode até criar um grito de provocação contra ele. Que cabeça o cara vai ter em campo? Esse cara tem condição de jogar? Eu acho muito... Como era com o Paquetá, quando a história do Paquetá veio e ele vinha jogar para a seleção brasileira. E jogando mal, muitas vezes. Claramente o cara não consegue... Acho que é impossível você se concentrar no jogo com um problema como esse. Você pensando, cara, minha carreira pode estar terminando agora. No caso do Paquetá tem um agravante, ele é bem jovem, né? Assim, tem mais tempo de carreira pela frente. O Bruno Henrique já tem 34, ou seja, a carreira dele obviamente está mais próxima do fim. Mas também é muito complicado porque ele ainda é um jogador, é um atleta em condições de jogar pelo menos até o final do contrato, que é o ano que vem, talvez até mais um pouco. Ele demonstra a capacidade ainda de jogar por um tempo bom para um cara da idade dele. Ele não é um jogador, por exemplo, envolvido com graves lesões que não consegue entrar em campo. Vou dar um exemplo, Renato Augusto. Tem contrato, mas não joga praticamente, está sempre machucado. O Bruno Henrique está jogando, está sempre jogando. Então, não sei como o cara vai ter cabeça para isso. Eu acho bem complicado. Claro que é provável que o técnico e o diretor conversem com ele na concentração, tentem entender como ele está, vão ver o jurídico do clube e tal, para tomar uma decisão. Não é uma decisão tão simples. Mas, assim, de fora, eu, sinceramente, acho que é muito complicado, porque é devastador, gente, o que está ali publicado. Tudo que o Rodrigo trouxe também é muito forte, é muito forte. A defesa dele me parece quase uma missão, aquela missão quase impossível. Como é que você explica isso, gente?
Como é que você explica Como é que isso? tudo foi forjado, né? Uma conversa Você vai dizer o quê? Os prints não existem, foram inventados. Gente, a polícia já tinha entrado na casa dele, pois já tinha retirado equipamentos eletrônicos, isso já tinha acontecido e agora muito isso se difícil. retornou. E tem a questão de dentro do campo, né? Não é só os gritos da torcida. Ele vai ter que lidar, provavelmente, com a provocação dos jogadores. Também. Só para dar um exemplo, o Zidane na final contra a Itália em 2006, que o Materazzi falou alguma coisa para ele, se não me engano, falando da mulher ou da filha, o cara perdeu a cabeça, da irmã, o cara perdeu a cabeça e deu uma cabeçada no cara. Ele vai ter que, se ele entrar em campo, ele vai ter que ficar ouvindo, provavelmente, dos jogadores mais espertos, mais provocadores, esse tipo de coisa o tempo todo. Neymar e Samuel Xavier domingo. Neymar e Samuel acabou de acontecer. Um suplex na cabeça dele. Acabou de acontecer domingo. Exato. Você chamou, Rodrigo? Não, então, é que o Mauro deu a perspectiva do jogador, mas tem a perspectiva do Flamengo, né? O Flamengo quer ter em campo um jogador que tem esse tipo de suspeita tão bem embasada de que ele manipulou um jogo. Moralmente, para o Flamengo, é bom estar ligado a ter em campo um jogador que está com esse tipo de envolvimento, assim como eu achava a mesma coisa da seleção brasileira. Por que a seleção brasileira precisava continuar convocando Paquetá, Luiz Henrique e o próprio Bruno Henrique, que tinham essa suspeita sobre eles? Aí, no caso, ainda uma seleção que escolhe os jogadores, né? Então, eu acho que tem uma questão do clube, o clube defender a sua própria imagem. Acho que quando esses clubes lá atrás afastaram os jogadores, pensaram também nesse sentido. Tudo bem, Bruno Henrique é um jogador com história dentro do clube, nesse sentido, claro que o clube tem que respeitar a presunção de inocência, mas é uma questão que você está ligando à imagem do clube. Se o clube, como diz na nota, respeita o fair play e prioriza o fair play, ele precisa considerar o fato de que são provas muito robustas, né? Ele olhando tudo e tendo acesso ali a esses documentos, precisa analisar isso quando decidir sobre a permanência ou não do Bruno Henrique nos próximos jogos. E aí, bem citados ali, o relatório da PF, ele analisou o jogo inteiro. Um deles, o Bruno Henrique, reclama com o juiz, faz uma falta dura, reclama com o juiz e chola. Aí o relatório da PF fala assim, lance claramente punível com cartão amarelo. Então, assim, tem muitos indícios ali de que, de fato, ele forçou um cartão amarelo. O Flamengo vai ter que considerar muitos pontos, né? Tem essa questão moral e também da imagem do clube, de ter um jogador envolvido numa acusação tão grave, né? Sendo indiciado por algo tão grave em campo, mas tem o lado esportivo também, né? Como é que será que o Flamengo vai decidir e equilibrar isso? Porque esportivamente, claro, o Bruno Henrique é muito importante, né? Um dos jogadores mais importantes do elenco, nesse ano fazendo uma posição diferente também, fazendo gol, suprindo ali a ausência do Gabriel e também do Pedro. Pelo lado esportivo é triste, né, Casão? Esse é um detalhe. Então, um detalhe que também a gente tem que reforçar em relação ao que falou o Rodrigo, que é o Flamengo tem, o seu patrocinador master é uma casa de apostas. E o Flamengo tem associado a essa casa de aposta uma casa de apostas com o nome do Flamengo. Tá, Flabet. Está na camisa dos jogadores. Então, assim, olha, eu anuncio algo e, ao mesmo tempo, eu ponho em campo alguém que está sob suspeita de ter forjado algo para ludibriar uma casa de apostas. Ou seja, como é que funciona isso? Né? É como se, sei lá, eu anunciasse um produto na minha camisa e eu tenho envolvimento com esse produto é vendido estragado. Sei lá, estou dando aqui um exemplo meio maluco, mas é muito contraditório. Esse produto, né? A partir do momento que você usa esse produto, por que eu vou acreditar nesse patrocinador do Flamengo se o Flamengo deixa um cara permite que o jogador aí tem que ver como é que a patrocinadora vai agir em relação ao Flamengo também, né? Se vai fazer alguma cobrança. Porque eles são parceiros, né? Eles têm lá lançado essa marca, digamos. Como é que funciona isso? Isso é muito discutido dentro do clube, né, Mauro? Uma coisa é você ter o patrocinador PixBet lá. Isso. O Flabet, você parece que é a empresa do Flamengo. Exato. Ela não é. A empresa é da PixBet, o Flamengo tem uma remuneração lá fixa, nem ganha sobre a aposta. Mas quando você bet aqui, se você perguntar na rua, todo mundo vai achar que é a bet do Flamengo. Porque está escrito Flabet na camisa do clube. Então, eu no conselho do clube, eu já ouvi vários questionamentos que isso não era bom para a imagem do clube, você ter uma empresa chamada Flabet, como foi esse acordo que foi feito ali com a PixBet, porque fazia uma associação ficar parecendo que o Flamengo estava participando dos ganhos e que aquela empresa era dele. E aí, com esse caso do Bruno Henrique em cima, aumenta esse questionamento. Né? E é isso. Nação.
Por mais que doa ver um jogador como o Bruno Henrique envolvido num caso tão sério, a verdade é que a situação é cada vez mais difícil de defender. A idolatria que ele tem não apaga a gravidade das acusações. Se for culpado, vai ter que arcar com as consequências. O Flamengo está certo em manter o respeito ao processo legal, mas a gente, como torcedor, sente essa decepção. O que mais queremos agora é transparência e foco, dentro de campo. Porque o Mengão é gigante e nenhum nome, por mais importante que seja, está acima da instituição. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre essa polêmica. Você acha que o BH ainda pode se livrar dessa? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo rubro-negro. Valeu demais pela presença e até a próxima!